Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Olá Josi, seja bem-vinda. Olá Mônica. Então pessoal, vamos iniciar mais uma live, né? É uma live que eu fiz assim, é uma estratégia, é uma live especial para apresentar a vocês os escritores que participaram desse conto coletivo, que é uma dinâmica aqui do Narrativas Introspectivas. Eu sou Yara May, a pessoa que está por detrás de tudo isso aqui. Bom, eu não vou falar muito sobre o projeto Narrativas Introspectivas, porque ontem na live com a Francesca eu falei um pouco sobre o projeto, mas se você tiver curiosidade em saber como participar, é só me chamar ali no privado. E se você é um amante da cultura brasileira, da literatura brasileira e quiser apoiar o projeto, também pode me chamar ali no privado, que a gente vai conversar e eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Hoje estou recebendo aqui no Narrativas Introspectivas duas escritoras participantes desse projeto, que é a Andremes e a Josimari. Elas já estão aqui, eu já vou chamá-las, mas antes da gente começar e elas se apresentarem um pouco para vocês, eu vou dizer que são duas mentes brilhantes, que eu estou adorando fazer parte de suas jornadas. E assim, né, a Andremes, ela já faz parte do projeto lá desde 2024, já comigo, e nós já fizemos alguns trabalhos juntas. Tem informações sobre a Andremes no meu site www.yaramei.art.br. Se você ainda não me segue lá no @yaramei, depois aqui da live, dá um pulo lá e também não se esqueça de seguir as nossas convidadas aqui hoje, tá bom? Pegue um papel, um lápis, porque eu vou dizer aqui onde vocês poderão encontrar, né, os seus trabalhos, e aí você anota para depois você fazer a leitura. E eu lembro também que é muito importante você deixar, né, um comentário, um feedback, uma estrelinha, um coraçãozinho, sempre que você finalizar a leitura de um livro de um escritor independente, porque isso acaba impulsionando ainda mais a nossa vontade de continuar compartilhando com vocês as nossas histórias dentro das nossas perspectivas tão peculiares e tão subjetivas. Então, bora lá, vou chamá-las aqui. Vamos ver se eu consigo ter as duas aqui participando comigo. Espera aí. Bom, eu não sei. Aqui, pronto. Josimari, eu tô tentando te convidar. Está disponível para você. Será que está acontecendo? Olá. Oi, Andremes, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui a Josimari para entrar aqui com a gente, mas o convite para ela. Josimari, tem como você sair da live e entrar novamente? Para ver se o seu convite aparece aqui. Ou você me chama aí, você pede para participar. Olá, pessoal, tudo bem? Vão chegando, tá? Eu já me apresentei aqui no início da live. Oi, Josimari, não sei se você me escuta agora. Tem como você sair e entrar na live ou você solicitar para participar aqui do ao vivo comigo nessa câmerazinha embaixo, próximo ao comentário. Vê se você consegue. Não tem problema, gente. Enquanto a Josimari ela vai chegando aqui aos pouquinhos, né? É sempre assim o ao vivo, né, gente? Sempre tem alguma coisa para a gente ajustar. A Andremes, ela já está aqui, mas eu vou conversar com a Josimari, tá? Pode ter certeza, ela não vai ficar esquecida, não. A Andremes já está por aqui. Eu vou falar um pouco. Josimari, eu não sei o que está acontecendo com o seu perfil, porque a da galera aparece aqui para eu convidar. O seu não está aparecendo. Eu não sei se o seu perfil está habilitado para participar de live. Não entendi. Mas bora lá. Então, gente, a Andremes, ela está aqui conosco. Ela é autora do livro, né? O seu último lançamento, que é o Fragmento. Ele tem tanto o físico quanto o e-book.
O físico, ele pode ser encontrado pela Flive, eu acho que é assim, né, que se pronuncia o nome da editora, depois a Andrés me corrige. O e-book você pode encontrar disponível, né, no Kindle na Amazon. Também tem Ela, o Silêncio, a Solidão e o Gato, que é um spin-off, né, do Fragmento. Seu Segredo Morre Comigo, Track 666. Então, assim, a Andremes, ela já tem aí, né, uma caminhada nessa jornada literária, bem bacana. Já li alguns dos seus livros já disponíveis. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Pronto. Seja bem-vinda, Josimari. Chegou? Puxou a cadeira, trouxe o café, trouxe a água? Só não te escuto, tá? Cadê? Tem alguém aparecendo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Agora sim. Ai, que bom. Beleza. Eu entrei pelo celular, porque pelo note eu não consegui. Pelo computador, acho que não dá. Então é por isso, eu não sabia, eu estava no computador. Isso, então tá ótimo. Galera, vocês estão vendo nós três aí na tela de vocês? Beleza? Tá tudo certinho? Podemos continuar então? Então, Josimari, eu estava aqui falando um pouco dos livros da Andremes, né? E eu falei, quem quiser saber mais, conhecer mais a Andremes, ir lá no meu site. A Josimari também, já fiz uma matéria com ela também no meu site. Quem quiser também, dá uma fugida lá, tá? Para ler um pouco mais. A Josimari, ela é estreante nesse universo literário, gente. Vamos com calma com ela, não vamos sufocar artistas, gente, pelo amor de Deus. Vamos com calma. Ela entrou aí, né, nesse universo, né, é a nossa colega escritora, com o livro Minha Vida com Fantasma, tá? Eu vou agora dar um espaço para a André, vamos por ordem alfabética, para ela falar um pouquinho da jornada dela, e depois a gente passa para a Josimari falar um pouquinho de sua jornada, e a gente entra no assunto de hoje, dessa live, que é sobre o conto coletivo O Dia que Mudou a Nossa Vida. Beleza, meninas? Vamos lá, então? Andremes, fique à vontade. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar por aqui. Minha jornada começou oficialmente como escritora profissional em 2023, quando eu publiquei 2 contos na Amazon. Hoje eles estão passando por uma revisão, por uma reescrita, porque eu já não me conecto assim tanto com a história que eu tinha escrito antes. E aí, em 2024, logo no comecinho de 2024, eu lancei Fragmento no formato independente. E esse ano ele saiu no físico pela Flive. Você tinha falado certinho mesmo. Saiu no físico pela Flive. E ano passado mesmo também, eu lancei o spin-off, como você falou, Ela, o Silêncio, a Solidão e o Gato. Esse ano ainda a gente vai finalizar esse universo de Fragmento com o livro 2 e com mais um spin-off. E aí depois eu vou voltar para a reescrita dos primeiros contos que eu tinha lançado antes, porque eles não estão esquecidos no churrasco, eu quero muito relançá-los novamente, e porque eles são meus contos de estreia, né? Meus livros de estreia, então eu tenho um carinho especial por eles. Mas aí tô sempre procurando histórias novas e criando coisas novas na mente, e sempre na hora de dormir ou na hora do banho, sempre surgindo ideias novas para fazer alguma coisa, e continuo aí escrevendo e entregando histórias. Beleza. Josimari, você apresente um pouco pra gente, o que você tem para contar aí, como está sendo essa estreia nesse universo literário para você? São muitas borboletas no estômago, como está sendo essa experiência? Bom, eu tô amando, adorando, eu acho que eu nasci para isso, pena que eu demorei tanto, né? Mas eu amo livros desde que eu era criança, tanto ler como escrever. Meu primeiro livro eu escrevi quando eu tinha 17 anos, né, para participar de um concurso, só que eu não ganhei o concurso e nunca publiquei, ele ficou lá na gaveta, mas eu escrevia outras coisas também. Na época até escrevia poesia, que hoje eu nem sei se eu saberia escrever, mas na época eu escrevia, gostava bastante. Aí depois fui trabalhar, casei, tive filha e deixei meio de lado. Eu nunca deixei de ler. Sempre li, não tanto quanto eu leio hoje, mas eu sempre li durante toda a minha vida. Mas escrever mesmo foi uma coisa que ficou esquecida. Até que de repente
veio e veio com tudo e falou, não, você tem que pôr isso para fora, te pôr alguma coisa falando comigo. E eu comecei a escrever. Isso uns 5 anos atrás, eu comecei a escrever este livro que eu lancei em 2024. Eu trabalhava, né? Eu trabalhava como gerente de projetos, então o meu tempo era curto, mas ainda assim eu ia escrevendo todo dia um pouco, até que ele ficou pronto. E quando ele ficou pronto, eu fui e lancei como autora independente. Eu contratei a LC editorial para fazer todo o processo, porque eu trabalhava, eu não tinha como... Primeiro eu não conhecia, não sabia, então precisei de apoio, mas foi tudo por minha conta, independente mesmo. Beleza. Eu não sei, é isso? Não, é isso mesmo. Se você tiver algo a mais a dizer, fica à vontade, mas a jornada é essa, sabe, Josi? A gente vai com o medo e a coragem junto, um do lado do outro, e é se jogar mesmo no escuro, no abismo, sabe? Tem muitos momentos difíceis, estranhos, mas também tem momentos agradáveis também, bacana, tá? Mas seja muito bem-vinda a esse universo e espero que você tenha coragem suficiente para que a sua jornada seja longa, para que você possa compartilhar muito das suas histórias, tá bom? Obrigada. Pessoal que está assistindo a gente, eu vou começar a falar agora sobre o projeto, né? Sobre o conto que nós fizemos. Ontem eu falei com a Francesca, hoje eu estou falando com a Andremes e a Josimari. Vou falar Josi, tá? Por a favor. gente meio íntima, tá, gente? É Josi. E amanhã também estarei falando com mais 2 colegas escritores. E depois, se vocês quiserem colocando perguntas, se a gente conseguir, der tempo de responder, a gente responde aqui. Do contrário, a gente tenta responder depois, quando essa live for, né, para o perfil aqui do Narrativas, tá? Ou então vocês visitem lá o nosso perfil e deixem lá perguntas, enfim, tá bom? A galera aqui é super bacana para interagir, tá, gente? Nós somos super acessíveis. Então, vamos lá, meninas. Como que foi para vocês? É porque esse ponto fez parte, né, de uma dinâmica lá do grupo exclusivo que a gente tem, onde a gente aprende sobre como, né, estruturar a nossa carreira, né, como profissionais da escrita, enfim, tudo mais, além das dicas que eu dou, a gente também acaba fazendo algumas dinâmicas. E essa foi uma das propostas lá, né, foi uma da proposta da última dinâmica que a gente teve, que foi produzir um conto às cegas. Nós não sabíamos nada sobre o protagonista, a gente não sabia o que aconteceu antes, e o que poderia acontecer depois. Então, assim, eu acho que essa foi a emoção que nós tivemos ali, né? De poder... A minha parte foi mais pela curiosidade em saber até onde poderia ir a ousadia... Ai, meu Deus, perdi a palavra. Vou trocar. Poderia ir até... Aonde poderia alcançar aí o limite? Qual seria o limite da criatividade de vocês, tá? Então, assim, eu fiquei, para onde essa galera irá levar esse protagonista? Que poderia ir para qualquer lugar. E toda vez que vocês entregavam a parte de vocês, eu ficava super curiosa para saber. E eu ria, gente, eu ria muito. Eu falei assim, nossa, mas esse povo é muito curioso. Né? É muito criativo. E também eu comecei o conto do nada. Eu falei assim, eu vou começar por aqui, vamos ver no que vai dar, vamos jogar, né? E foi para manter o mistério. E como foi para você, Andremes, receber ali a proposta dessa dinâmica, desse conto? O que você sentiu? Como que foi, assim, que você logo viria, né, ser a segunda escritora a continuar, dar continuidade? Como foi isso para você? Eu nunca tinha escrito um conto coletivo antes, então já foi um desafio aí, porque eu já tinha que começar alguma coisa que seria continuado por outra pessoa. E eu sou um pouco chata com a minha escrita, então quando eu vejo que alguma coisa não tá boa, eu sempre apago tudo e começo do zero. E aí eu não podia fazer isso, então eu tinha lá 4 dias para fazer isso. Em 3 deles eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora que vai casar com o que já tá escrito e que pode casar com o que
vai vir a ser ainda. Então, eu escrevi a parte em um lugar, e aí depois eu fiquei lendo, relendo, relendo. Falei, gente, não é possível. Alguma coisa aqui não tá indo, não tá dando certo. E aí eu apaguei ainda algumas vezes. Aí quando eu vi que tava ali fazendo algum sentido, falei, tá, agora pode ser. Mas eu achei muito desafiador, porque é uma coisa que eu não podia controlar o final e eu não pude controlar o começo. Então eu tive que me adaptar completamente ao que viria depois e tudo do que veio antes. Eu tive que me adequar ali, tanto na narrativa quanto ao não saber do personagem, ao não saber o que aconteceria com ele, o que aconteceu. Então, para mim foi muito assim, me tirou da minha zona de conforto completamente, mas foi muito bom poder experimentar e trazer esse conto ao mundo. Muito legal. E tudo começou com a parte do telefone, né? Bendito telefonema, né? Assim, nós sabemos, né? E nós sabemos também, né? Até então, o que realmente foi dito naquela ligação, né? E Josi, como foi para você finalizar? Porque você pegou ali um monte de informação, caiu no seu colo e você que eu vou fazer com isso? Como que foi para você receber a proposta e ficar ali naquele ponto de fechar? Assim, conforme o pessoal foi escrevendo, né, eu ficava pensando em um monte de finais, em um monte de possibilidades. Mas a hora que chegou em mim, ele tinha que ser algo amarrado com tudo que estava escrito até então. Eu não podia mudar o que já tinha acontecido na história, né? E aí eu peguei um rascunho e comecei a escrever. Isso não pode, vai acontecer isso, vai acontecer, até conseguir encaixar um final. Eu nem achei que o final foi um final assim surpreendente, mas eu não consegui criar um final tão surpreendente, porque como eu recebi e cada pessoa foi para um lado, eu tinha que criar um final que encaixasse com a história. Mas assim, no final, quando eu consegui, eu achei que ficou muito legal. Eu adorei, de verdade, eu adorei a história inteira, né? Mas eu adorei ter conseguido amarrar um final que realmente não ficou ponta solta e que eu consegui fazer com que a história concluísse, sem alguém falar, mas isso aqui surgiu da onde? Não, tudo estava amarradinho. Eu li umas 30 vezes, pelo menos. Eu também li bastante, gente, li bastante. E assim, porque o título, ele também já é um tanto de misterioso, né? O dia que mudou a minha vida. E pode ser muitas coisas. O que é capaz, né, de mudar a vida de alguém e isso virar um conto, né? E aí, manter um mistério, né, já é complicado. E para vocês que são escritores, né, não ter acesso ao gênero do protagonista, classe social, o que ele fez antes, o que ele fez depois, ou a cidade onde ele está, se é algo assim muito solto, causou inquietação em vocês? Essa falta de controle, como que foi, né? Porque vocês falaram um pouquinho aí. Aí, ô Andremes, como que foi para você essa experiência de você refletir, porque vocês foram leitores, porque vocês tiveram que ler, interpretar, né, ali entender a cena para depois vocês serem escritores. Como que foi essa experiência da leitura de algo que é incerto, inesperado, você não sabia o que poderia acontecer, e como foi para você realmente o que você já falou um pouco no início, né? Essa questão de ter o controle do que vai acontecer certinho, né, na narrativa ali. Como que foi essa experiência de não ter o controle de nada? Foi realmente inquietante um pouco, porque, como eu disse antes, eu sou muito chatinha. Então, se eu vejo que alguma coisa não tá do meu agrado, eu só apago tudo e saio recomeçando.
Mas, enquanto leitora, quando eu dei ali a primeira olhada, eu falei, tá, aqui pode acontecer muita coisa daqui pra frente. E eu tinha várias ideias, eu fui dormir pensando no que eu ia fazer com esse conto no dia seguinte. E aí eu fiquei, gente, mas assim, eu tenho 5 ideias aqui, e o que eu vou fazer com elas? Qual delas é a melhor coisa? E aí eu fui excluindo essa, não, essa aqui é muito básica, essa aqui também não, Aí eu fui assim, fui meio no, esse aqui eu não quero. Foi tipo, esse eu quero ou esse eu não quero. E aí eu fui muito na minha intuição de, acho que esse aqui é o melhor caminho. E como depois eu não sabia o que viria, então eu tentei deixar um pouco mais, não digo nem tão abstrato, mas com um pouco de visão assim mais aberta. Que como eu fui logo em seguida, eu ainda consegui dar um contexto ali maior, mesmo que muito difícil dar um contexto porque a gente não tinha um contexto. Então, eu consegui dar só uma permeada ali nas coisas que ela, a pessoa protagonista estava fazendo ali até chegar em outra pessoa. Mas eu fiquei me coçando porque eu não podia terminar o conto e eu queria terminar o conto. E aí eu fiquei, gente, mas eu preciso terminar esse negócio, só que eu não posso terminar esse negócio. Ai, gente, vocês estão demais. E você, Josi, como que foi para você? Bom, eu tenho até uma curiosidade que eu queria perguntar. Quando vocês escreveram, vocês pensaram em algum final que foi totalmente diferente do que vocês pensaram ou Com não? certeza. Pensaram. Eu pensei sim, dei uma viajada sim. E aí vocês sabem que eu e a Andrênis, nós fomos responsáveis ali, né? Porque nós fomos logo o início, né? Ali para vocês. Mas eu tinha uma ideia de final, né? Para o conto. Mas eu também sou um tanto controladora e eu tive que me segurar e também me colocar aberta para receber, né, as possibilidades que vocês iriam trazer. Por isso que eu fiquei muito curiosa. E eu achei assim, cara, vocês levaram para um lado que não tinha nada a ver do que eu tinha planejado inicialmente, sabe? E aí, como que Essa foi era a para minha dúvida. você? Então, para mim, no começo, as primeiras vezes, eu corria ler, eu queria ler, queria saber. Depois daquilo lá, eu já falei, gente, não dá, porque eu já estou pensando em 1000 possibilidades. Então eu lia, mas eu já lia de uma forma mais assim, pensava nas possibilidades. Mas assim, eu tive uma preocupação que eu não sabia se realmente era para fazer isso, mas para manter o personagem sem dizer se ele seria um homem ou uma mulher, né? Isso eu quis manter. Então, eu acho que mesmo quem não leu o conto, leia, pessoal que está incrível. Eu fiz questão de manter a identidade dele ou dela sem dizer o que era, apesar de ter dado um final na história, né? Para mim só foi mesmo como um quebra-cabeça, sabe? Eu acho que a minha sensação era de que eu estava recebendo algumas peças e eu tinha que montar aquele quebra-cabeça. Foi E legal. sabe o que eu Muito legal. percebi? Foi. Mas sabe o que eu percebi? É que o conto ele tem uma técnica, né? Para ser escrito. E eu percebi que a galera do romance, como que traz detalhes, como que traz, sabe, aquela característica, né, de um romance para dentro do conto, assim como o Fernando, que é poeta, né, como que ele trouxe também essa característica, né, da poesia para dentro do conto, né? Como que nós estamos acostumados, quando a gente segue um gênero literário, como que a gente já fica ali automático na técnica, né? Como que a gente quer desenvolver o ambiente, quer falar, aí já coloca uma intriga, já coloca um negócio, aí você fica, cara, né? Não, é um conto não tem tanto isso. Eu fui percebendo muito isso na escrita de vocês. E aí, pegando dessa parte, como que foi para vocês identificarem que a escrita de um conto é totalmente diferente da escrita de uma prosa, de uma narrativa? Como que foi vocês desapegarem daquela técnica que vocês já estão acostumados, né? De desenvolver a conversa, de desenvolver o diálogo, aquela coisa toda. Como que foi conseguir separar isso para escrever
a parte de vocês num prazo de 4 dias, assim? Eu já escrevi alguns contos, então eu tenho uma leve noção ali, mas eu escrevi algumas vezes, né? Porque a primeira vez eu achava que estava demais, da segunda vez eu achava que estava de menos, então foi tudo na base meio que da experimentação para saber o que casaria melhor para o que poderia vir e para o que veio. Então eu fiz acho que umas 4 versões da minha parte. Nossa, E aí eu fiquei revisando e falando, gente, mas isso aqui não tá muito bom ainda, porque eu acho que como eu queria desenvolver mais, mas aí eu não podia, então eu tinha que ser um pouco mais sucinta e objetiva naquilo, porque eu sabia que não ia dar. Então eu tentei concentrar as informações principais naquilo que eu estava escrevendo e fui revisando e vendo se estava de acordo ou não. Então foi muito na base da experimentação mesmo e no que cabia, no que estava coincidindo ou não estava coincidindo. Foi muito assim. bacana. E você, Josi? Bom, eu escrevi um texto enorme, muito maior do que eu entreguei. Como tinha limitação de tamanho, eu comecei a cortar. Foi assim que eu cheguei lá. O drama das escritoras de romance. Eu escrevi muito mais, acho que mais que o dobro. E aí eu fui tirando. E aí. Ai, gente, foi só resumindo, né? Resumindo. Resumindo, tirando aquilo que, como você falou, é um conto, eu não precisava de tanto detalhe, né? Então eu fui arrancando os detalhes e deixando de uma forma mais direta para conseguir chegar lá. Se você não tivesse me dado o limite de palavras, acho que tinha. Eu acho que eu tinha escrito um romance, mas como tinha, um testamento. Eu consegui chegar no conto. Exatamente. Eu também. É mesmo. Mas aí, vocês têm vontade de continuar escrevendo conto depois dessa experiência? Eu tenho. Eu tenho ideias, né? Vou retomar os contos que eu lancei antes, né? E eu um dia talvez quero pegar esse que a gente fez e fazer de repente uma releitura dele para alguma outra coisa, assim, até para aquele final que eu tinha pensado antes, para ver se faz sentido, se não faz, para deixar ele de repente um pouquinho maior também, para não ficar muito podada na quantidade de palavras ali. Mas eu tenho vontade, não é uma coisa que eu amo contos, né? Tipo, eu não amo contos, mas eu gosto de escrever porque são narrativas mais curtas, então às vezes eu tô com uma inspiração limitada também. E aí eu acho que é mais fácil começar um conto e terminar ele do que eu despender 5 meses escrevendo um livro, 6, um ano, depende. Aí, mas eu tenho vontade. Um dia, quem sabe, eu pegue esse conto aí, faço alguma coisa maluca na vida dele. Coloque esse protagonista em outra situação, né? Exato. Porque, pelo que eu percebi, ele já está cansado de viver uns desafios, uns perrengues na vida, né? Já deixou meio que assim, subentendido que ele já está acostumado a viver umas situações meio estranhas. E aí, qual foi a parte que, assim, do conto que vocês mais gostaram, assim, que vocês acharam mais interessante, assim, que você falou assim, legal isso aqui. Qual foi a parte que vocês mais gostaram? Pode responder primeiro, Josi, se você quiser. Vamos lá. O que eu mais gostei de verdade desde o momento que eu recebi foi o título. Eu ficava pensando, nossa, tem que ser, até quando eu descobri que eu ia fazer o final, tem que ser um final, alguma coisa que mude a vida da pessoa, não pode ser um final qualquer, entendeu? Então, para mim, o que mais, assim, eu gostei, já desde o comecinho, foi o título, achei incrível. Legal. E você? Me pegou bastante também, até porque eu já sabia que dali viria alguma coisa muito bacana, só pelo título também já fiquei bem intrigada, mas eu gostei muito do desenvolvimento ali, do clímax do meio, eu achei que ele foi muito bem desenvolvido, e fora também do que eu estava imaginando, ele me pegou um pouco desprevenida, então eu acho que essas duas, assim, o título e o clímax ali, eu fiquei... Oh, ok. Isso foi legal. Eu gostei muito da parte da conversa, né, do diálogo que tem, né, que eu falei assim,
Como assim, cara? De repente a pessoa descobre que como não é filho, é filho. E eu fiquei, nossa, que. Assim, gente, esse povo do romance, do drama, dá umas viajadas. Como assim, cara? Ele só, né, ele ou ela, sei lá, acordou de manhã, só foi tomar um café e começou toda a problemática do sujeito ali, cara, sujeito oculto, né, indeterminado, enfim. E eu gostei muito. E aí, assim, eu gostei muito também da questão de como a Josi, né, ela que bateu o martelo ali, né, decidiu o final, ela falou assim, eu vou revelar. Ela falou assim, cara, o mistério acabou, ela vai revelar. Ela falou assim, pô, ela vai revelar? Beleza, então revela. Vamos fazer então, já que a gente, né, tem a licença poética, né, tem a liberdade de fazer o que a gente quiser com o nosso conto, vamos colocar uma versão alternativa, né? Então, vocês terão a oportunidade de ler o conto com dois finais totalmente diferentes e totalmente assim, que você vai ficar, como assim? Como é que é? Interessante que tanto na primeira versão como na segunda, quando finaliza, porque os dois acabam do nada. Assim, acabou e você fica, como assim, gente? E depois, vai para onde, irmão? Vai para onde isso aqui, né? Essa parte que é a parte interessante do conto, né? O conto em si ele não precisa ter um final. Ele tem que ser algo que deixe reflexão e o leitor questionando sobre aquilo. Ele é como se fosse uma câmera fechada por uma única ação, ali, um único momento daquele personagem, né? E aí, ambas as versões, né, que vocês irão ter oportunidade de ler, o link está na bio e também vou deixar no story logo após dessa live. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês e o like lá, tá, gente? Vocês poderão perceber isso, né? Que tanto não importa ser revelado ou não, vai lhe causar uma reflexão, vai lhe causar um interesse em querer saber mais. Eu acho que é isso daí que vai levar a Andremes futuramente a, né, desenvolver algum outro cenário, né? Ou até mesmo a continuação, eu não sei o que ela vai fazer, né? Mas aí depois ela me conta, que eu também quero saber, né? Quero saber para onde vai essa história, não é não, Josi? Sim, quero para onde vai. saber. E aí, assim, essa questão da importância, né? Agora eu vou abrir um pouquinho, que a gente ainda tem um tempinho. Essa importância, meninas, da gente sempre trazer esse mistério, um subtexto, né? Que deixe ali uma vontade no leitor, né? De refletir sobre a situação. Olha que interessante. Vocês gostaram do título, né? O dia que mudou a minha vida, né? Então, muita coisa poderia ter acontecido ali. O título é importante, a narrativa também. Mesmo sendo conto, um texto curto, porque o conto ele precisa ser curto, porque ele tem que ser lido em 10, no máximo 15 minutos. Ele tem que ser algo expresso, né? O leitor não pode sentar e descansar na cadeira para ler o conto. Ele tem que sentar e ler o conto, comer o conto e logo fazer sua reflexão, né? Fazer ele, nossa, sua inquietação ser ativada. Isso é importante para vocês também, na narrativa de vocês? Vocês percebem isso, estão percebendo isso, de trazer esse feeling para a escrita de vocês? Sim, eu sempre tive muito isso de o que pode fazer o leitor querer ler. E aí, desde a época que eu escrevia fanfics lá, ainda escrevo, mas quando eu comecei realmente com fanfics, eu pensava, tá, mas por que as pessoas vão querer ler minhas fanfics? O que eu tenho de diferente nessas fanfics que os outros não têm? E aí, eu gosto muito de deixar, tipo, um mistériozinho, assim, do final do capítulo pro próximo. Porque se a pessoa não tem esse mistériozinho, tipo, então meio que nada leva ela pro próximo, se tá tudo resolvido ali. Então, todo final de capítulo meu tem um negocinho de tipo, ó, isso aqui vai ser resolvido, hein? Ó, isso aqui vai ser resolvido, ó, isso aqui vai ser dito, hein? Ó, não larga não, hein? Ó, fica aí, fica aí. Daí eu sempre fico jogando assim com o leitor, de tipo, ó, tá acontecendo um negócio aqui, hein? Presta atenção nesse negócio.
negócio aqui que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, hein? Não, não me larga, não. Então é uma coisa que eu sempre uso. Eu não uso muito nos contos, até porque os contos são realmente mais rápidos, não tem muita intriga, assim, né? Muito debate, muito disso, mas nos romances, nos dramas, em textos longos, aí eu sempre tento deixar essa pontinha de curiosidade ali, aquela pulguinha atrás da orelha pra pessoa continuar lendo. Beleza. E você, Jorge? Então, eu também, da mesma forma, também tento deixar essa curiosidade do que vai acontecer depois. Apesar de eu só ter um livro publicado, eu acabei agora de escrever o segundo e tentei da mesma forma, né? Sempre deixar uma curiosidade para que o leitor tenha vontade de continuar a leitura e não parar. Eu não sei, eu não tenho tanta experiência ainda, como eu falei, eu comecei agora a ser escritora, eu estou estudando. E por que eu fui estudar? Eu acho que assim, eu trabalhei como gerente de projetos por muito tempo, TI por muito tempo, e a gente estuda o tempo inteiro, eu estudei a minha vida inteira. Então eu acho que para você ser um bom profissional, você tem que estudar. Então eu não tenho como eu achar que, meu livro lindo, eu vendi bastante até, graças a Deus, né? Tive ótimos feedbacks, mas e daí? Eu acho que eu posso ficar melhor. Então eu ainda estou estudando mais técnicas para que todos esses processos que vocês falam, que eu já tento, porque eu não sei se eu faço perfeitamente, fiquem cada vez melhores. E meus livros fiquem cada vez mais atrativos para quem está lendo, e quem começar a ler não queira parar, queira ir até o fim, né? E é isso. Bacana, não esquenta a cabeça não, que nós somos tentantes, tá? Nós estamos passíveis de erros o tempo todo e o estudo vai agregar conhecimento para que você possa ousar na sua escrita, nas suas narrativas, para que você possa conhecer técnicas, né? Para que você possa trazer coisas diferentes sempre que você escrever, porque não precisa ser sempre a mesma coisa. Não tem um padrão, não tem uma receita pronta, né? Você aprende ali a técnica básica, início, meio e fim, como, né, onde você vai colocar os pontos altos, os pontos baixos, que você pode revelar, o que você não pode, mas o que você vai fazer com a sua narrativa é seu, é sua assinatura, entendeu? Então, quanto mais estudar, quanto mais ler, quanto mais fizer essa troca, é melhor para você, mas fica tranquila, porque nós estamos aí disponíveis para errar. Nós não somos perfeitos, nem todos os livros serão bons, nem todos os livros serão, né, bem, assim, muito vendidos, enfim. Mas essa é a carreira. Meninas, vamos finalizando então. Se alguém que está assistindo aqui a nossa live quiser deixar uma pergunta para Andremes, para a Josi ou para mim, podem ficar à vontade agora. Lembrando que o conto está disponível no meu site www.yaramei.art.br, tá? E também está nos stories das meninas, tá aí na bio, a gente está sempre divulgando. Se vocês ainda não seguem a Josi, aproveita depois da live, dá uma passadinha lá no perfil dela e siga. A mesma coisa com a Andremes também, dá uma passadinha no perfil, também siga. Se você ainda não conhece, né, os textos, né, os livros das meninas aqui, das Mentes Brilhantes, que eu adoro chamar elas de Mentes Brilhantes, né? Porque, gente, escrever um romance, um drama, um conto, sei lá, vamos pegar aí um romance de 200, 300, 400 páginas, tem que ter muita criatividade, não é fácil, porque você tem que manter a constância, você tem que manter ali a coerência, né, a continuidade no roteiro da sua história, não é fácil, a gente se dedica demais. E é isso, se vocês ficaram curiosas, só leiam o conto O Dia que Mudou a Nossa Vida. Mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida. Não só do personagem, do protagonista, mas mudou a nossa vida também. O Dia que Mudou a Minha Vida. Já está disponível as duas versões, né? Alternativas aí. E é isso, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês tiverem alguma consideração para deixar para contribuir aqui com a live, fique à vontade agora, tá? Posso? Pode. Eu quero
agradecer de montão, de verdade, porque o Iaras tem ajudado muito, né, a minha carreira, tem me ajudado muito no posicionamento, tem me ajudado com oportunidades. Eu vou participar agora do FLAU, graças à sua ajuda, então acho que isso é fantástico, eu só tenho a agradecer, de verdade. Agradecer quem está aqui assistindo, agradecer a Francesca que está aqui comigo também. Não, a Andremis, desculpa, porque eu acabei de ver o da Francesca também, então confundi, me desculpa. Agradecer a Andremis que está aqui comigo e eu estou um pouquinho nervosa, né, porque é minha primeira, me desculpem se eu quiser falar alguma besteirinha. Agradeço também, agradeço a oportunidade e foi ótimo poder participar desse conto com vocês e poder participar, continuar participando do grupo com vocês, para a gente continuar também evoluindo cada vez mais e vamos sempre nos ajudando, porque a gente está aqui para se ajudar, né? A gente é uma rede de apoio e ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai se apoiando, a gente vai se conhecendo, vamos também percebendo onde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, né? A criatividade de um pode ajudar a gente na nossa criatividade, e é isso. Aprendendo todo dia. Sim, Mônica, o caminho é longo, mas vale a pena. Verdade, vale a pena. É que negócio, né? A gente cai e levanta. A gente cai, levanta e vai. Por isso que o grupo existe, né? Para a gente se apoiar ali sempre, né? Dando direcionamento, dica. E eu sempre reforço que nada, né? Que a gente faça é errado, né? Assim, é o fim, não, vou desistir porque... Não, gente, a gente erra por questões de ter experiência, né? Ter como melhorar, né? Porque acho que é a partir da humildade de saber como que é a caminhada, né? De que a gente precisa prestar atenção nas nossas falhas, nos nossos erros, para a gente melhorar cada vez mais, né? Pessoal, olha, gratidão mesmo pela oportunidade, por tempo, né? Por ter disponibilizado o tempo da agenda de vocês para estarem aqui, ter aceitado a proposta do projeto, da dinâmica de tudo, das minhas loucuras, né? Ouvir aí as minhas dicas. O Yara é muito louca. Eu sou. Não sou não, gente. Eu sou chata pra caramba, mas eu também sei ser bacana também, né? Sou um docinho. Exigente. Exigente, é diferente, não é chata, é exigente. Mas assim, eu quero o melhor, gente. Sim. Eu quero os melhores. E eu sei do potencial de vocês. Eu sei que vocês podem mais. Então, toda vez que vocês alcançam algo legal para vocês, né, vão para mais um degrau na carreira de vocês, eu fico ali, ó. Caraca, maluco. Conseguiu. Vai lá e faz. Não tem porquê, né? Eu sei que vocês são bons escritores, né? E eu quero reforçar isso. Eu quero ajudar vocês a se lapidarem para que vocês estejam lá no topo. E eu aqui aplaudindo. Pô, aí, ó. Arrasou, entendeu? Chegaram, conquistaram. O céu não é mais o limite pra gente. Então, pessoal, muito obrigada. Boa noite a todos, tá? Um bom descanso. A gente vai se falando, se encontrando aqui no Narrativas Introspectivas. E a gente se vê na próxima página, tá bom, meninas? Gratidão, beijo, a gente continua se falando lá no grupo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.